E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, um dia mais tranquilo. Mais tranquilo, ontem a gente deixou o nosso desabafo com alguns resultados. Enfim, hoje vamos ter o início das oitavas de final da Copa do Brasil, muita expectativa. Vamos ver se a escolha de algumas equipes se pagou. Algumas escolhas se pagaram. É uma delas, o Botafogo, que entra em campo hoje, o Palmeiras também. Vambora, espião estatístico, com início aí, né? Tivemos o início do segundo turno, e aí já começa, já é possível fazer umas estatísticas com base nos acontecimentos, porque tem aquelas famosas é, probabilidades, equipes que terminaram no topo da tabela no primeiro turno, tem tantos por cento de chance de ser campeão. Equipes que permaneceram o primeiro turno da zona do rebaixamento, tem tantos por cento de ser rebaixado. Tem essas estatísticas, né? De temporada após temporada. Então, com o término do primeiro turno, tem equipes com alguns jogos pendentes, é verdade, mas já dá para fazer projeções. E algumas delas, Flamengo com 55% de ser campeão, chance de ser campeão, e o Corinthians 59% de chance de permanecer na Série A. Tem um jogo a menos, é importante se destacar o Flamengo, assim como outras equipes têm jogos a menos. O Criciúma, a gente falou ontem, tem 2 jogos a menos ainda para serem disputados, então tem chão para algumas equipes. As derrotas em casa de Botafogo e Palmeiras derrubaram os desempenhos do segundo e do terceiro colocados da classificação, que disputaram 20 jogos, que já disputaram 20 jogos. O Botafogo tem 17,70% de chances de ficar com o título e o Palmeiras 10,50%. É óbvio que o segundo turno. É óbvio que isso. A análise estatística, muita gente tenta depreciar. Muita gente tenta minimizar. Ah, que não sei o que, não sabe de nada, já vimos virado. Gente, isso aqui é uma estatística. É a probabilidade. É a probabilidade. O futebol, como qualquer outro esporte, ele é feito de variantes. E elas são as mais diversas. Quem poderia prever que aconteceria a tragédia no Rio Grande do Sul? Ninguém. Quer dizer, quer dizer, os gestores, os gestores já deviam ter a ciência, deveriam, se não tinham, deveriam pelo menos ter a ciência de que aquilo era passível de acontecer. Nada existem. Depois sai notícia, né, de que existiam projetos de melhorias para evitar enchentes que nunca saíram do papel. Isso de anos e anos. Então, assim, os gestores já tinham projeções. Daí a dizer que vai acontecer ou não é outra história, mas já tinham projeções. Agora, uma equipe de futebol é muito difícil. Você vai prever que isso vai acontecer? É complicado. É complicado. Como é que você vai antecipar quantos atletas vão ser suspensos por cartões? Quando você vai antecipar quantos atletas você vai perder em virtude de datas FIFA? Como você vai antecipar quantos atletas você pode perder por lesão? Ou perder por contratações, janela de meio de ano, de início de final de ano. Então é muito difícil essas projeções, é muito difícil você é, 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 precisar, precisar, ter 100% de certeza. Por isso que é uma probabilidade, por isso que a probabilidade do Botafogo é de 17,70%. Essa é a probabilidade. Essa é a probabilidade adicionando condicionantes já. Por isso que às vezes as pessoas falam, então quer dizer que o Botafogo não vai ganhar o título. Não é isso. O Botafogo pode ser campeão, tem time para isso. Mas tem várias condicionantes, como a gente já citou, fora outras competições. O Botafogo priorizou o duelo contra o Bahia na Copa do Brasil e por causa disso acabou perdendo, tomando 3 gols no estádio Newton Santos. Como o Palmeiras tomou 2 gols, entrou na roda, tomou um baile do Vitória em pleno Allianz Parque. Porque priorizou o duelo contra o Flamengo. Então, assim, para quem tenta depreciar as estatísticas, gente, os modelos estatísticos são apenas isso, são estatísticas. São probabilidades.
Se tudo der certo, se a campanha continuar com esse rendimento, se ninguém se machucar, se perder jogadores em datas FIFA, com os jogadores reservas que tem, mantendo a performance que tiveram, mantendo esse índice de cartões vermelhos, cartões amarelos, penalidades, a probabilidade é essa. E eu nem sei quantas variantes tem no modelo estatístico utilizado. Mas deve ter aqui, né, os critérios. Mas chances de título. Então aqui o Flamengo tem mais, até porque é o líder de momento com um jogo a menos. Considero, como eu falei, consideram vários fatores. Botafogo, Palmeiras, o Cruzeiro, São Paulo, Fortaleza, o Atlético Paranaense, que começou uma reformulação absurda, né? Absurdo, um monte de gente sendo demitida, reformulando todo o departamento de futebol. E aqui o Sport Clube Bahia também com probabilidade de título pequeno, mas existe. Existe. O próprio Atlético Mineiro, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco da Gama, hein? Isso aqui tudo chances de título. Chances de título. E aí, a partir do Cuiabá, 0%. E as chances de permanecer na Série A, o Criciúma lidera, Juventude, Grêmio, Cuiabá, Corinthians, Vitória, Fluminense, Atlético Goianiense. Dá para buscar ainda, é difícil, o caminho é longo, por causa do caso do Atlético Goianiense, mas dá para buscar. Outras equipes já estão mais no bolo. E aí fica naquele, no Deus nos acuda. É aquele bumba meu boi, é o peteleco para cá, peteca para cá, peteca para lá. Essa é a brincadeira, hein? Algumas equipes 100% garantidas na Série A de 2025. Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, esses 100%. Aqui eu já cravo também, né? Não tem nem chance. São Paulo, Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Internacional, Red Bull Bragantino, e aí aumenta, né? E aí começa a cair um pouquinho a partir do Bragantino. Mas as chances são altas. De novo, mantendo o rendimento, os critérios e tudo mais. Chances de G6, essas equipes do topo da tabela com chances altíssimas de G6. Mas daí se vai acontecer ou não? Aqui, ó, metodologia. Isso que a gente sempre fala. Pô, vamos olhar a metodologia antes de tentar depreciar, né? Tirar a credibilidade do modelo estatístico. Existem uma série de condicionantes. Variáveis consideradas no modelo são a distância e o ângulo da finalização em relação ao gol. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é coisa que eu nem pensei, mas entra com uma variável considerada pelo modelo estatístico. Então tem muita coisa. Tem muita coisa. Vambora. Deixa eu pegar aqui. Rival japonês de Medina comenta a postagem do brasileiro. Rir para não chorar. A provocação rolando solta já nas Olimpíadas. Vambora. Bom, os jogos de hoje da Copa do Brasil, São Paulo e Goiás, Botafogo e Bahia, a gente vai para as Olimpíadas. Aqui são os eventos acontecendo agora, ou que vão acontecer. Temos a dupla brasileira do tênis neste momento em que grava o podcast, em quadra, encarando a dupla americana. Mas vamos pegar os resultados da segunda-feira. Badminton, não tenho muita propriedade, mas sei que a brasileira ganhou e ganhou bem. Resultado, repetindo um outro resultado que foi inédito em Tóquio, se eu não me engano. Vitória no badminton. É uma modalidade que o Brasil não tem nenhuma tradição. E eu acho que a Juliana pode começar a construir algumas tradições. A gente sabe que esportes com raquete no Brasil são esportes que o brasileiro manda bem. Nada, tivemos uma onda recente do tal do beach tênis. O tal do beach tênis. O brasileiro costuma ser bom no tênis. Não para estar no top 10 do mundo, mas o brasileiro costuma figurar em grandes eventos. Os atletas brasileiros figurar em grandes eventos. No tênis de mesa, temos uma geração muito forte, liderada por Hugo Calderano, que venceu. E o badminton pode ser, por que não? É um esporte com raquetes também. Por que não? Depende de incentivo, não tem quadra, né? Parece uma quadra de vôlei.
Então você vê uma quadra como essa, a galera muito provavelmente vai querer jogar vôlei. É sempre difícil, quando você para pra pensar em badminton e tênis de campo, é complicado porque é uma quadra gigante para 2, 4 atletas no máximo. E aí você fica, pô, vou utilizar esse espaço para fazer uma quadra de tênis ou badminton, ou eu vou utilizar essa quadra para fazer uma quadra de futsal. Aí é complicado, né? A questão é a tal do questão do incentivo que a gente fala. É difícil, né? É difícil, mas eu acho que tem espaço para todas as modalidades. E como eu falei, o Brasil é um país que tem uma certa tradição no esportes com raquete. Por que não começar uma história no badminton? Eu acho que é possível. A gente jogou a gente nasceu para os esportes com raquete também, viu? Vou te falar aqui, ó. Bia acabou perdendo no tênis. Ah, disse que é no boxe, Bia Ferreira, mas no tênis a Bia Haddad perdeu. Perdão, gente, eu vi só o Bia aqui, eu não vi que era o boxe. A Bia ganhou e o Abner perdeu do equatoriano. Foi uma disputa acirrada, mas o brasileiro acabou perdendo. E a Bia segue na sua campanha aí pela medalha. Uma revanche. Revanche olímpica contra a irlandesa. Se eu não me engano, em Tóquio foi contra a irlandesa que ela perdeu. Tá na busca de uma revanche. Muito bom. Tá bem. Tá sólida. Tá confiante. Vambora, na esgrima o brasileiro perdeu. Vamos de outros resultados. Eu queria destacar alguns. Tivemos hipismo. Queria destacar alguns resultados. Aqui no judô, né, a Rafaela Silva, infelizmente, medalhista de ouro no Rio. A Rafa acabou sendo eliminada. Pô, essa luta com a coreana foi muito... Pô, tem umas regras do judô que é... Todo esporte tem algumas regrinhas que você fica... Pô, não é possível. Não é possível. A Rafa lutando com a coreana aqui, a Mimi Hu. Pô, impressionante. Impressionante. Ela dava o bote pra entrar e se jogava no chão. Foi a luta inteira assim. Foi assim, foi irritante, se é que a gente pode dizer assim. A luta inteira, a tal da Mimi Hu ameaçando entrar. Ameaçando não, ela entrava por golpe e se jogava no chão. Entrava por golpe e se jogava no chão. E nessa brincadeira a Rafa foi tomando punições. Aí chega no momento que você tá com 2 punições, não pode tomar a terceira, você tem que fazer alguma coisa, tem que ir pra cima, se expõe e acaba perdendo a luta. Infelizmente é um resultado triste, mas acontece, né? Faz parte da trajetória dos atletas do judô, no caso a Rafa Silva é uma adversária indigesta, né? Depois pegou a japonesa, acabou perdendo também. Aqui era disputa para ir para disputa do bronze, acabou perdendo da japonesa. Também estava bem na luta, foi uma luta desgastante pra caraca, né? Infelizmente ficou pelo caminho, mas vai ter mais chance, vai ter mais chance. Eu sou mais a Rafaela Silva. Sou mais a Rafa, vai dar tudo certo. Vambora, vamos seguir aqui com alguns outros resultados. O rugby feminino perdeu do Japão aqui. E aqui vencendo Fiji, hein? Vencendo Fiji. No masculino a gente sabe que Fiji é uma camisa forte. No feminino eu confesso a vocês, eu não sei como é que é o Fiji, mas é aquilo que a gente sempre vai pela lógica. As equipes que foram os países que foram colônias da Inglaterra costumam ser fortes. Não todos, mas costumam ser fortes. A Índia, por exemplo, não é forte no rugby, mas é forte no cricket. Forte no cricket, como a Inglaterra é. E aí, os países que foram colônias inglesas costumam ser fortes no cricket. Não todos. E aí depende, né? O cricket, o rugby, enfim. Ou o próprio futebol. E aí as ex-colônias inglesas costumam, e os países da Oceania, de uma forma geral, costumam ter uma certa força. Então foi uma vitória importante do Brasil aqui, viu? Imagino que um país onde o rugby é uma modalidade relevante, foi uma vitória para mim de peso, mas confesso a vocês, não vou aqui pagar de especialista, eu não sei como foi. Aqui no skate, o Kevin Hoffler, né? Acabou ficando de fora do pódio, ficou na quinta, na sexta colocação, se eu não me engano. Pô, o Kevin andou demais, mas não dá, gente. Não tem condições. Assim, o que os caras fazem no skate é absurdo. É absurdo. Assim, a gente olhava a Raíssa anteontem,
Falava, pô, a Raíssa tinha nível, a Raíssa tinha skate para ficar em primeiro, mas não dá porque as japonesas não erraram. Então as japonesas mereceram a medalha de ouro e de prata. Mas você para assim, pô, se a Raíssa acertasse, dava para brigar. Dava para brigar. Mas é muita pressão, ela mesma falou sobre isso, é difícil, né? Uma garota, é uma garota, pô, você vai pôr o peso dessa responsabilidade numa garota. Agora no masculino é difícil. O Kevin muito consistente mesmo, mas não dava, cara. Assim, o que os caras fazem é absurdo. O que os caras fazem é absurdo. Os japoneses, os americanos, é assim, é coisa de louco. O que os caras fazem no skate é outra modalidade. É outra modalidade. O Kevin, se todo mundo, de repente, eu acho que foi meio assim, em Tóquio, assim, os favoritos à medalha acabaram errando e o Kevin ficou com a prata. O Kevin ficou com a prata, mas ali foi prata, se eu não me engano, ficou com a medalha. Eu peço perdão porque agora tá me falhando a memória. Mas ele acabou ficando com a medalha porque os favoritos foram errando, foram cometendo erro. Ah, um período de pandemia, a gente sabe que para treinar era difícil, mentalmente alguns não estavam legal. E agora chega em Paris, numa outra situação, e os caras chegam num nível que é absurdo. Num nível que é absurdo. Mas eu deixo o meu salve aqui pro Kevin, porque andou demais, cara. Andou demais, torci muito, andou demais, mas não dá. A gente fica vendo as manobras e você fala, pô, meu, é legal, o skate é legal pra caraca. O skate é muito legal. Tem gente que torce pra galera cair, né? Eu não torço pra galera cair. Eu gosto de ver manobras. Eu joguei muito. Eu que sou de uma geração um pouco mais antiga, eu joguei muito o tal do Tony Hawk Pro Skater. Não sei se todo mundo jogou ou teve oportunidade. Eu joguei muito. E eu gosto de ver manobras. Eu gosto de ver manobras. Torci muito pro Kevin, torci muito por manobras espetaculares, tirar coelhos da cartola, mas não deu. Foi muito bem, foi muito consistente. Os caras que ficaram com o pódio na frente do Kevin, eles ousam muito e por isso fica aquela. Quando você ousa demais, você pode acabar deixando de pontuar. E o Kevin é um cara muito consistente. Isso fica, pô, pode sobrar uma medalhinha pro Kevin. Mas não deu, dessa vez os caras acertaram tudo. E o japonês que foi medalha de ouro é o cara de outro planeta. A manobra que ele fez para consolidar a liderança foi qualquer parada. Foi um negócio assim espetacular. Enfim, vamos seguir. Tivemos no surf a eliminação do Felipe Toledo, infelizmente. A bateria muito ruim do Felipe. Poucas ondas. E as poucas ondas que vinham eram ondas fracas, muito baixas. O Felipe demorou, para mim, eu não entendo nada eu não entendo nada de surf, hein? Não entendo nada, mas para quem entende, pode depois me xingar, mas eu achei que o Felipe demorou um pouco para começar as tentativas. Eu acho que naquela de como estava começando o dia, você tá vendo o mar, né, ainda tá sentindo a temperatura do mar. O japonês foi pegando as ondas pequenas mesmo e pontuando, e o Felipe foi deixando. Pô, vou esperar para pegar uma onda boa. Vou esperar para vir uma, e a onda não vinha. E aí nessa brincadeira foi passando o tempo, quando chegou na metade mais ou menos da bateria, que o Felipe foi, pô, agora veio uma onda boa. E veio uma onda boa pra caramba. Só que o Felipe não conseguiu sustentar, né, de pé na prancha, caiu, a prancha quebrou. A do próprio japonês, do Inaba, ele caiu, a prancha quebrou também. E aí volta para pegar outra prancha, volta pro mar. E nessa brincadeira o tempo foi passando, o Felipe não conseguiu pegar uma onda legal e acabou ficando. Então por isso que eu falei, eu não. Teve a condição do mar, que também não proporcionou grandes ondas, como aconteceu com o Medina. Mas eu senti também que o Felipe demorou um pouco, né? Nessa de, poxa, vou passar prioridade pro cara? Não vou. Então eu vou esperar uma onda boa. E aí nessa de ficar esperando, ele deixou de. O Inaba passou com uma pontuação baixa, se eu não me engano. Passou com uma combinação de pontuações bem baixa. Então talvez se o Felipe tivesse tentado arriscar ali, é complicado, porque como eu falei, como é que você vai arriscar? Pô, vou descer uma onda de merda. E aí o cara pega uma onda, na sequência pega uma onda boa, que eu poderia ter pego e esperado. É complicado no surf, ainda mais no início de bateria. Quando você tá vendo ainda que o mar tá muito agitado, como é que tá vindo as ondas, você tem que esperar muito. É difícil. É difícil. Gabriel Medina passou o trator para cima do Kanoa Igarashi, que foi o que eliminou o Medina nas Olimpíadas de Tóquio.
eu comentei sobre isso aqui, eu me lembro. Não entendo, como eu falei, não entendo nada de surf, mas ali rolou uma carteirada, né? Pra mim. Ninguém muda a minha ideia de que rolou uma carteirada. Ah, dono da casa, deram uma moral pro maluco, porque olha, o que o Gabriel Medina fez naquela bateria foi qualquer parada também. E ficou com a pontuação mais baixa, né? Não entendi. Dessa vez foi incontestável. Dessa vez foi incontestável. Foi uma lavada. Foi uma lavada. O Medina deu aula de como pegar tubos e já desde o começo já foi pegando. E tome tubo, e tome tubo, e tome tubo. E o Igarashi não conseguia ficar de pé na prancha. Quando pegava uma onda, não era uma onda legal. Ele não conseguia pegar, não conseguia dropar dentro do tubo, enfim. Descia muito adiantado, não dava tempo da onda quebrar. Então foi bem. A revanche rolou em grande estilo, não deu qualquer chance para o Igarashi. O Gabriel Medina avança e vai encarar o João Chianca. Infelizmente os brasileiros vão se cruzar. Que andou demais, que dropou de, andou não, né? Dropou demais o João Chianca. Pô, que bateria espetacular. Encarou o marroquino aí, o Hanzi. Também surfou demais esse tal de Hanzi, hein? Os dois se digladiaram até a última onda. Até a última onda. O mar estava agitado, o mar estava propício a grandes tubos e os dois protagonizaram um espetáculo. Os dois protagonizaram um espetáculo. Como eu falei do skate, no surf a gente é mais Brasil, obviamente. Mas a gente quer ver manobra. A gente quer ver coisa bonita. E João Chianca e Hanzi, não vou arriscar o sobrenome do Hanzi, proporcionaram isso pra gente. Então foi muito legal. Já temos garantidos brasileiros, um brasileiro pelo menos na semifinal, porque os dois se encaram agora, quartas de final. Temos um brasileiro garantido na semifinal. Vou torcer por dois, que vençam o melhor, mas o João surfou muito, mas o que me impressionou é a facilidade do Medina. Assim, ele parece que ele tá brincando no mar, né? Parece que ele tá brincando. Pô, ele colocou o Igarashi no bolso. Ele parece que tá brincando. Ele tá brincando. Você olhava o Medina pegando o tubo, você fala, cara, não é possível. Esse cara nasceu pra isso mesmo. O cara nasceu pra isso. Ele é diferente demais. É isso, tá, gente? Resumo das Olimpíadas. Me delonguei, né? Me empolguei falando do skate, do surf, onde eu tenho pouquíssima propriedade. Mas tivemos aqui, né, a dupla masculina vencendo no tênis. O possível último duelo do Novak Djokovic e Rafael Nadal. Para quem não é fã do tênis, esse foi uma das maiores rivalidades de todos os tempos da história do tênis. Novak Djokovic, Rafael Nadal, curiosamente, ambos têm idades semelhantes. E temos de um lado um Rafael Nadal totalmente em final de carreira, muito comprometido por uma série de lesões, e do outro lado um Novak Djokovic que está voando. Tá voando. É impressionante como o Djokovic chega nessa idade jogando um tênis espetacular. Não fosse o tal do Carlos Alcaraz, o Djokovic estabeleceria no circuito de tênis uma das maiores hegemonias, se não a maior de todos os tempos, e provavelmente seria imbatível, seria inalcançável. Mas, para os fãs do tênis, como eu sou, surgiu um rival à altura, um jovem garoto, habilidoso, talentoso, espanhol, mais um espanhol, e o Djokovic dá uma segurada, mas ele tá voando ainda. Ele tá voando, é impressionante. É triste, cara, é o fim de uma era, né? Para quem acompanhou, e eu acompanhei muito, é o fim de uma era. Essa partida para mim foi o sinal de o fim de uma era. O Nadal deixou em aberto a aposentadoria, mas acho que não vai dar. Pelo que a gente viu aqui, o Djokovic, a gente que viu tantos grandes duelos entre esses dois, o Djokovic passou pro Nadal como se fosse nada. Como se fosse um amador. Ah, o Nadal reagiu. Pô, você vê que o Djokovic tirou o pé. Tirou o pé porque Roland Garros, o tênis está sendo jogado no complexo de Roland Garros, é a casa do Nadal, ele é o rei de Roland Garros. Ele é o rei de Roland Garros. E você vê que o Djokovic tirou um pouco o pé também para o público poder curtir.
o Rafael Nadal, poder curtir a presença do espanhol. Não estou dizendo que ele entregou os pontos, mas ele tirou o pé, ele desacelerou. Ele estava muito acelerado, ele desacelerou, e aí o público pôde curtir um pouco mais o Nadal em quadro. A Bia acabou perdendo, já tinha falei da Bia do boxe, mas eu olhei e falei, Bia Haddad acabou sendo eliminada. E aqui na duplas, a Bia avançou junto com a Luísa Stefani. Luísa Stefani avançou, passaram pela dupla chinesa, que é uma boa dupla, tá? Bem ranqueada a dupla chinesa. E é isso, né? No geral, os brasileiros em simples no tênis estão de fora, mas nas duplas, que é uma grande tradição brasileira, seguem firme. O Vitor Ishii, eu não sei qual que é a pronúncia correta do Vitor. Peço perdão ao Vitor. Avançou, eliminou o australiano. Foi um belo duelo, hein? E a Bruna Takahashi, infelizmente, eliminada pela americana. Foi um duelo bom também. Foi um duelo bom. A Bruna endureceu muitos pontos. Muito difícil. Foi ponto a ponto, raquetada. Mas não deu. A americana acabou levando a melhor, mas representou a Bruna Takahashi. Foi no detalhe. Foi muito no detalhe. Mas acabou prevalecendo a americana. Na vela, tivemos a dupla brasileira, mais uma vez, né? E acho que acabou caindo de posição, se eu não me engano. Vôlei. Vôlei feminino. As meninas passaram o trator por cima do Quênia. Passaram o trator, simplesmente não tomaram conhecimento. E é isso, tá? Resumo das Olimpíadas. Vamos ter Copa do Brasil. A gente vai acompanhar de tudo um pouquinho dessas duas partidas. E amanhã a gente está de volta para comentar mais de Copa do Brasil. Seguir falando de Olimpíadas, porque eu me empolgo. Eu gosto muito de Olimpíadas. Eu acabo me empolgando. Então, peço perdão aqui pela empolgação, mas é isso. Encerro por hoje. Valeu demais. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.